Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos revelar a Tua palavra nesta manhã, porque nós sabemos que não é só, Pai, transmitir, mas o que faz o efeito é o Teu Espírito Santo trazendo revelação aos nossos corações. E nós temos sede, ó Pai, da Tua revelação, que nesta manhã o Senhor possa falar profundamente a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, nós estamos na oitava? Na oitava verdade, né? Vamos ver se hoje a gente para na décima primeira verdade. Eu acho que essas próximas 3 verdades, elas são simples de poder passar para os irmãos. Eu acredito que hoje e no próximo domingo a gente consegue terminar o Seminário Plenitude, tá? Então, a oitava verdade diz o seguinte: devemos submissão aos ministérios, amém? O versículo base aqui é um versículo que eu já li algumas vezes com os irmãos, que é em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 14, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente, né? Todo o plano de Deus aqui, queridos, nesse momento, quando Ele fala de 5 ministérios, é a edificação do corpo de Cristo, não é? Ele fala de 5 ministérios para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo. Quando os ministérios atuam no nosso meio, eles estão trazendo edificação para o crescimento. E nós precisamos estar submissos, é claro, a esses 5 ministérios. Não pode ter crescimento se nós não estivermos submissos aos ministérios, né? Porque a gente fala de governo, a gente separou bem, né? Governo e ministérios. Não separamos bem? A gente separou bem isso, né, nas lições anteriores. Mas a gente também tem que entender que como igreja, nós precisamos estar submissos a eles. Talvez você possa pensar assim: eu sou bom pintando parede. Para pintar parede eu sou bom, então deixa que eu vou pintar parede. E muitas vezes o pastor olha e vê, e não, você vai ser bom para limpar o chão, né? E a pessoa pode dizer assim: mas limpar o chão não é muito comigo não, as pessoas vão pisar no meu trabalho, né? Mas, queridos, o Senhor vai operando no nosso meio com tudo isso, né? E quando nós vamos entendendo o lugar onde nós devemos estar, qual é o nosso dom, o nosso talento, o que nós realmente precisamos fazer, aí sim a gente tem crescimento. Amém? Então, por isso a gente precisa ter submissão aos ministérios. Imagina só, qual a chance de crescer no corpo de Cristo, se o teu pastor, o mestre, aquele que você está submisso como ministério, entende que você tem que fazer algo e que você acha que não deve fazer aquilo. Qual a chance de você crescer e do ministério crescer? Nenhuma, para tudo, né? Para tudo. Então, mais do que o entendimento do que é que eu tenho que fazer
no corpo de Cristo, mais do que isso, a gente precisa se submeter àquilo que o corpo está entendendo que é a nossa função naquele momento, amém? Porque muitas vezes, queridos, nós temos talentos que eles vão mudando com o tempo, às vezes de acordo até com a necessidade do corpo e da obra. Às vezes você chegou na congregação e tinha uma função, com o passar do tempo aquilo foi mudando, porque houve um crescimento, houve novos entendimentos, houve revelação, e as coisas vão mudando, amém? Então isso é normal. Você lembra quando eu falei lá na primeira aula, que eu falei de um exemplo de Moisés, né? Que ele tinha que ficar com as mãos para cima, para Josué que estava na guerra ganhar. Quando baixava as mãos, ele parava de ganhar lá na guerra, né? Você lembra desse exemplo? E tinha Ur e Arão que ficavam segurando as mãos de Moisés. Aí eu fiz uma pergunta para os irmãos: quem era o mais importante dessa história? Moisés, que tinha que ficar com as mãos para o céu, Arão e Ur, que tinham que segurar, ou Josué, que estava na frente de batalha, não é? Ficou difícil de perceber quem era o mais importante, e na verdade a gente chegou à conclusão de que não tinha alguém mais importante, que cada um tinha a sua importância, porque sem um ou sem outro, não ia dar certo. Se faltasse um deles, se de um lado Arão segurasse, mas Ur não segurasse, abaixasse as mãos, começava de novo a guerra ser perdida. Então, cada um deles tinha uma função importante. Então, não tem quem é mais importante no corpo de Cristo. Todos nós temos a nossa importância. Amém? Estamos cooperando com a mesma obra. Amém? O que seria dos pastores sem as ovelhas, para estar também cooperando com ele, não é? Cooperando com a obra. Então, tudo é importante. Todos nós temos a nossa importância dentro do corpo de Cristo. Precisamos nos achar. Se a nossa função é levantando o braço de Moisés, ou se a nossa função é estar com as mãos para o céu, ou se a nossa função é estar lá com Josué no campo de batalha. Essa é a grande questão nossa como corpo, é de nos encontrarmos. Amém? Mas nós precisamos estar submissos aí aos ministérios. E como é bonito, queridos, quando a gente descobre o que é a nossa função dentro do corpo de Cristo, né? Quando a liderança percebe o que Deus tem nos chamado e nós somos ordenados para aquela função e nos encontramos naquela função. Amém? Como é importante isso quando isso acontece em nossas vidas. E isso vale para todo mundo, inclusive para nós pastores. Inclusive para nós pastores. Não é? Tem uma expressão que os irmãos usam lá no Rio de Janeiro, que são 6C. 6C. C de casa. 6C. Esse 6C é o seguinte: crescimento, comunhão, cobertura, companheirismo, conhecimento e compromisso. São 6C e eles estão numa ordem certa aqui, tá? Parece até que seria invertido. Quando eu olhei a primeira vez, eu achei, não, esse negócio está meio invertido. É melhor começar pelo compromisso, aí vem conhecimento, aí vem o companheirismo, cobertura, e aí comunhão e crescimento. Mas quando eu entendi a explicação, por que essa ordem ela é necessária, fez todo sentido, né? Há um perigo quando nós entendemos a importância de nos submeter, porque é uma febre hoje no nosso país de cobertura espiritual, assim, de se submeter a alguém. Na verdade, é uma revelação muito profunda que os pastores hoje no Brasil inteiro têm tido, de como é importante estar submisso a alguém, de ter uma cobertura espiritual. Isso não foi de hoje não, isso já tem uns 10 a 15 anos atrás, isso passou a ser assim. Nós precisamos como pastores estarmos submissos uns aos outros
e termos alguém que nos dê cobertura. E começou aquela correria, né? E os irmãos a correr atrás de uma cobertura e de um pastor que tinha um sucesso maior no seu ministério. Eles começaram a ser procurados para dar cobertura aos pastores menores, digamos assim, né? E começou aquela correria, e vai para aqui, vai para ali, e o irmão lá, não sei aonde, já chega e já se compromete com aquele pastor, com aquela cobertura, mas lá na frente percebe também que não era aquilo que ele queria, que ele pensava, porque quando ele conhece, ele vê que o compromisso dele não era o compromisso que ele deveria ter feito. Aí lá vai ele desfazer o compromisso, rachar, e agora tem um problema a mais. Não tem cobertura e tem uma questão de relacionamento com aquele pastor, porque desfez. A maioria deles não entendiam quando alguém falava assim: eu não vou mais estar debaixo da sua cobertura. Aquilo era uma afronta e era uma rachadura entre aqueles irmãos. Era isso que a gente via, né? E até hoje a gente ainda vê isso. Quando você quebra com uma cobertura, parece que você não é mais bem visto por aquela cobertura. É estranho isso, mas isso acontece até hoje. Então, ficava mais uma coisa faltando ainda. E aí o irmão rachou ali, aí descobre que tem um modelo que está bombando, que está todo mundo entrando naquele modelo, e aí procura aquele modelo, procura a liderança daquele modelo, se submete àqueles irmãos, se compromete com aqueles irmãos, e daqui a pouco descobre que aquele guarda-chuva também não era do tamanho suficiente para ele, e aí racha novamente, e aí quebra novamente. E isso, queridos, gera problemas, né? Gera problemas, é mais um problema a ser resolvido. Então, existe, queridos, na verdade, um caminho a ser trilhado, até para os relacionamentos, né? Inclusive para esse relacionamento de pastores, existe um caminho. Primeiro, crescimento, comunhão, cobertura, companheirismo, conhecimento, e aí sim o compromisso. Quer dizer, para crescer em comunhão, ao nível de cobertura e companheirismo, nós precisamos conhecer, confiar, e aí se comprometer, não é? Porque se comprometer com alguém, você precisa passar por todos esses passos antes. É como um casamento, você vai crescer, vai ter comunhão. Aí, para ter esse nível de conhecimento, de cobertura, de companheirismo, você vai precisar o quê? Conhecer, para então se comprometer com aquela moça ou com aquele rapaz para poder se casar. Não é? Então, a gente não se compromete primeiro, conhece a moça, não. Quer casar comigo? Aí vamos ver se a gente dá certo. Ah, não vai dar certo, né? A gente tem que primeiro conhecer, ter um relacionamento, se aprofundar em conhecer, e aí você vai, nesse conhecimento, vai surgir a confiança ou a desconfiança, é ou não é verdade? A confiança ou a desconfiança, que são os dois lados da moeda, de quando a gente conhece alguém de verdade, a gente vai começar a confiar mais naquela pessoa, porque a gente conhece. Ah, eu sei quem é o pastor Marcos e a pastora Sônia, então eu confio neles, e quanto mais eu conheço eles, mais eu confio neles. Isso é uma verdade, não é uma demonstração não, mas é uma verdade. Quanto mais eu conheço esse casal, mais eu confio neles, e aí sim, isso faz com que a gente tenha um compromisso, uns com os outros, um com o outro, amém? É assim também na nossa vida como igreja, queridos, nós temos que conhecer para nos comprometermos mais e mais, confiando um no outro. Do outro lado também é verdade, quando eu conheço alguém e sei que aquela pessoa não é confiável, eu vou cada vez mais me distanciar e me descomprometer
com aquela pessoa, porque não dá para se comprometer com alguém que a gente não confia, não é? A gente tem que confiar mesmo, né? E aí vai ter realmente esse nível de companheirismo, amém? Essa foi a 8ª verdade, simples e direta, né? A 9ª verdade, queridos, diz o seguinte: prosperando na luz de Deus. E aqui eu vou tentar passar algo para os irmãos, porque eu tenho a revelação disso tudo, dessa verdade. Deus tem me dado essa revelação, mas eu sei que é algo muito profundo na vida do autor desse livro. Eu sei que é algo que transformou a vida dele, essa verdade, né? Mas eu creio que a gente vai conseguir aqui também ter essa revelação e nos aprofundarmos nisso. Em João 1, 7 a 10 diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e sua palavra não está em nós. Amém? O que é a verdade, queridos? O que é a verdade? Porque tem muitas verdades, né? Tem muitas verdades. Até cada um de nós tem uma verdade. Porque o que você construiu, por exemplo, sobre a minha vida, o que você pensa sobre mim, o que você conhece sobre mim, para você é uma verdade. Talvez não seja a minha verdade, ou talvez não seja a verdade do irmão que está do outro lado, mas é uma verdade, é a sua verdade, amém? Então, a verdade, queridos, ela é aquilo, primeiro, aquilo que nós temos de convicção, isso já é uma verdade, porque é a nossa verdade, amém? Então, Deus se manifesta, queridos, através da luz, assim como o diabo se manifesta através das trevas, né? A luz e as trevas não têm parte entre elas. E vamos supor que você quer criar um peixinho em casa. O que você tem que ter para criar um peixe em casa? Um aquário, é um ambiente, né? Primeira coisa que a gente já pensa. Não dá para ter um peixe sem ter um aquário. O ambiente do peixe é a água. Depois disso você vai ter alguma coisa para o peixe comer, né? Vai ter que ver ali a raçãozinha. Primeira coisa, queridos, Deus tem um ambiente. O ambiente dele é a luz. Assim como o diabo tem um ambiente dele. O ambiente do diabo é as trevas. Agora, e o alimento? O alimento de Deus é obedecer a sua palavra. Isso a gente já viu nas outras lições aqui do Plenitude. Assim também como o diabo, o que alimenta ele é a mentira. É andar contra a verdade, contra os princípios de Deus, né? Então, para andar na luz, queridos, a gente precisa andar na verdade. Ter uma vida de luz é ter uma vida de verdade, amém? De falar a verdade. Aqui em Efésios 4, versículo 25, diz assim: por isso deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então fala que a gente precisa deixar a mentira e falar a verdade com os nossos próximos, mesmo que seja a nossa verdade. Porque quando nós vemos algo que é ruim na vida de alguém, a gente precisa andar na verdade com essa pessoa. É isso que é andar na verdade. Por exemplo, eu vejo irmã Maísa, né? Irmã Maísa e irmão Davi. E eu percebo algo de errado na vida deles. Qual é a minha posição? Será que é ficar calado e deixar para lá? Não, a minha posição é de falar a verdade. Vou ter que chegar nesse casal, chamar eles para conversar e falar a minha verdade. Ó, irmãos, eu vi isso.
é uma verdade ou não é uma verdade o que eu estou falando para eles, né? É meu entendimento. Às vezes eles vão falar, não, você está totalmente enganado. Na verdade não é isso. A verdade é essa, e eles vão me passar a verdade deles. Aí eu vou entender e aquilo vai se tornar a minha verdade. Ou a minha verdade vai se tornar a verdade deles e eles vão se consertar naquilo que eu estou falando com eles, não é? Mas a verdade tem que ser dita entre nós. Isso é difícil? É difícil. Mas é possível? É possível. Eu vejo já isso acontecendo em alguns núcleos dentro da congregação de uma forma muito forte. Por exemplo, a equipe de louvor, eles tiveram essa compreensão aqui, de falar a verdade uns com os outros. Há uns 6 meses atrás eles fizeram uma reunião e eles decidiram que eles iam falar a verdade uns com os outros. Doa a quem doer. Vou falar a verdade diretamente para a pessoa, porque para eles é complicado, queridos. Olha só, às vezes a pessoa está cantando e o fone está aqui no ouvido, ele está se ouvindo, mas às vezes a congregação não está ouvindo muito bem. E aí quando a pessoa desce do púlpito, o irmão chega assim, não ouvi nada que você cantou, não estava saindo o seu som. Pronto, aquilo virou uma verdade para ele contra o técnico de som. Como o técnico de som sofre dentro de congregação, viu? Sofre, porque aí o irmão já se volta contra aquele irmão que estava controlando o som. O irmão está me perseguindo e tal, e vira um negócio difícil de controlar. E aí o que é entre eles? O que há entre eles hoje? Se eu não gostei de alguma coisa, eu vou chegar no irmão, olha Bruno, o irmão falou que o som aí, ele vai explicar, olha, eu ouvi você e tal, e vamos ali conversar com outro irmão, ó, você ouvi, estava razoável, como back vocal, sua voz estava normal, sua voz não era a voz principal hoje, era a voz de outra pessoa, então resolve ali, entendeu? Os irmãos aprenderam que se eles andarem na luz uns com os outros, eles vão continuar a jornada deles juntos, eles vão ter conhecimento, eles vão poder entender um ao outro e seguir na verdade. Mas quando anda na mentira, aí vira as fofoquinhas, né? Ah, porque o irmão ali não gosta de mim, tá vendo lá, ó, ali ele deve estar baixando meu som, e aí vira aquela casa. Mas é uma situação da equipe de som, da equipe de louvor, mas que é aplicável a nós também, aplicável diretamente a nós. Muitas vezes nós nos entristecemos com alguém e não andamos na verdade. Não chegamos naquela pessoa e falamos, olha, eu percebi tal e tal situação, queria te falar a minha verdade. E aí a pessoa fica com o coração magoado e não anda na verdade. Quem não anda na verdade anda no quê? Na mentira, porque até você chega assim, aí irmão, tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Está andando na mentira e ainda alimentando o ambiente do inimigo. E aí aquilo vai crescendo dentro dele. Chamada malícia. Exatamente. Isso vai crescendo, e vai se alimentando as trevas, quando a gente tem que alimentar a verdade. É claro que a verdade a gente também tem que saber ouvir a verdade. Mas, queridos, 90% das pessoas, ou 99% das pessoas, dentro do nosso ambiente, estão preparadas para ouvir a verdade. Sabia disso? Estão. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui estão preparados. Se eu chegar para você e falar assim, irmão, olha, eu vi uma situação assim, você está bem em relação a isso? Tem algo contra mim em relação a isso? Eu sei que os irmãos vão falar assim, não, irmão, olha, vai me explicar a situação e pronto. Porque já entende que eu estou andando na verdade. Eu não estou indo para acusar, eu estou indo para trazer algo para a luz. Amém? É isso que a gente fala quando a gente diz que prosperando na luz de Deus, nós precisamos prosperar na luz de Deus, né? Prosperar na luz de Deus é isso. Outro versículo que fala muito sobre isso é Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessar para ser perdoado? Não é, né?
A gente confessa para Deus e a gente é perdoado. A gente já tem o perdão de Deus, quando a gente tem uma culpa. Mas por que a gente confessa uns para os outros? O versículo aqui fala, né? Confessai uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, para sarar. Para sarar. Isso é importante, queridos, porque o pecado não confessado, ele é algo que pode voltar a atuar na vida da pessoa. A pessoa não está curada. Está entendendo? É como se ficou algo oculto, ficou algo que não ficou na luz. Então, por isso a gente incentiva tanto os irmãos, a mesmo que, esse pecado eu já confessei ao Senhor, estou perdoado, está tudo certo, mas confessar o pecado para alguém, porque quando a pessoa confessa, ela é curada. Olha só, a Bíblia vincula isso, a cura de uma situação com a confissão para um irmão, amém? Por isso nós precisamos confessar, porque senão fica tinha um corinho antigamente que era assim: levanta aqui, cai acolá, novamente levanta, e começa a andar. Já ouviram esse corinho? Que corinho esquisito. Como é isso assim? Levanta aqui, cai acolá. Aí levanta de novo e cai acolá de novo, e levanta de novo e cai acolá. Sabe por quê, querido? Porque não há confissão, então não há cura. Então o pecado que não foi confessado vai ter queda novamente naquilo, né? Eu aprendi isso, né? Eu tenho uma coisa na minha vida que eu sou muito sanguíneo, um pouco explosivo, né? Quando eu fico nervoso, eu ficava nervoso mesmo, e eu confessei, até para os irmãos aqui, eu confessei um pecado uma vez de ira, de que eu me estourei com um irmão meu. Fui disciplinado pelos irmãos aqui, os irmãos me disciplinaram, e aquilo fez um efeito muito bom na minha vida, sabe, amados? De lá para cá eu percebi que o meu controle era outro, né? Principalmente no trânsito, e eu passei por uma prova, foi até no final do ano passado. Eu fui num mercado para comprar frango assado para aquele nosso jantar de final de ano que a gente tem, né? E a Yara queria fazer um salpicão, e ela falou: amor, você tem que comprar um frango assado para me desfiar. Falei: beleza. Eu fui no mercado, e eu parei no estacionamento, fui lá, comprei uma fila enorme, né? É terrível, o último dia do ano, é aquela correria. E quando eu voltei para o carro, na hora de manobrar o carro, tinha uma pessoa com um Ford Ka, uma senhora com um moço, uma senhora jovem, assim, mais ou menos da minha idade, com um marido, né? E na hora de sair, o cara lá, ele se irritou comigo, não sei porquê. Eu estava saindo com o meu carro para dar a vaga para eles, com muito cuidado, e ele gritou lá de dentro do carro dele: tira essa lata velha daqui. Tira essa lata velha daqui. E assim, num tom terrível mesmo, né? Na hora, assim, eu pensei assim: se fosse aquele Gleison antigo, eu ia mandar ele passear num lugar bem longe. Né? Mas eu fiquei calado, fechei os vidros do carro, falei: não vou nem dar atenção, porque essa pessoa deve estar numa situação terrível, né? E eu fui embora com o meu carro sem questionar, sem revidar, que é algo difícil para quem é sanguíneo e é afrontado assim, de uma hora para outra. Você tem reações, então você precisa se segurar. Então, queridos, quando a gente confessa, a cura, eu percebo isso, que é a cura. Irmãos que confessaram, amém? Confessaram situações e que não caem mais naquela situação, porque trouxeram para a luz. Está entendendo o que é prosperar na luz? Vai além de eu falar para o meu irmão: irmão, eu vi uma situação, ou eu percebo que você não gosta de mim, ou eu percebo que alguma coisa há entre nós dois. Vai além disso, vai além quando a gente sabe que a gente errou e a gente confessa para alguém o nosso pecado, para que a gente ande na luz, amém? Então andar na luz é mais complexo do que
a gente imagina. É ou não é verdade? É ou não é verdade, amados? É. E a gente também tem que dar oportunidade para os irmãos andarem na luz, né? Hoje existe mais essa possibilidade, né? Eu realmente no discipulado 1 a 1, de casa em casa, isso facilita bem mais. Eu ouço confissão que os irmãos nem imaginam, já ouvi cada coisa que os irmãos nem imaginam, mas aquilo traz cura. Quando alguém confessa algo, aquilo traz cura também, a pessoa não vai mais cair. Até porque eu sei, e aí de vez em quando, e aí, como é que está naquela área na tua vida? Não, está tudo resolvido. Se tiver alguma coisa, né, que precisa a gente entrar, a gente vai ajudar. Então, a gente precisa dar essa oportunidade de confissão para os irmãos. Às vezes a gente até sabe do pecado, mas vai com o intuito da pessoa trazer para a luz. E aí, meu irmão, nessa área, como é que está a sua vida? Aí a pessoa, não, está tudo bem. Aí não quer confessar. Mas quando você fala, e como é que está? E a pessoa fala, tem algo que eu preciso te contar. E aí a pessoa conta, traz para a luz a cura. Ali é a cura. Amém, queridos? Então a nona verdade é isso. Prosperando na luz do Senhor. A 10ª verdade, queridos, fala, Deus usa o sofrimento para nos transformar. Você acredita nisso? Que Deus usa o sofrimento também para nos transformar? E que muitos dos nossos sofrimentos e provas são para nos transformar, para nos elevar, para nos trazer realmente crescer, nos fazer crescer. Em Romanos 8, 28 e 29, que é um versículo que eu já tenho decorado, né? E que aqui nesse livro está até, eu acho que está até só o versículo 28, né? No livro aqui do Plenitude. Mas eu fiz um compromisso comigo mesmo de que nunca mais eu separaria esses dois versículos. Eu nunca mais na minha vida vou separar o versículo 28 e 29 de Romanos, capítulo 8. Porque eles têm que estar juntos. Porque quando eles não estão juntos, eles podem nos levar a errar. Tá? Então, diz assim, Romanos 8, versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse versículo, esse primeiro versículo fala assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente muitas vezes é tentado em achar que tudo vai contribuir para que eu fique bem. Mas qual é o bem que esse versículo está trazendo? Qual é o propósito que esse versículo está trazendo? O propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos, à semelhança de Jesus. Então, tudo no mundo vai cooperar para o quê? Para que eu seja a semelhança de Jesus. Então, tudo que acontece comigo é para cooperar com isso. Então, tudo de bom, tudo de ruim, o sofrimento, as perseguições, as lutas, elas cooperam para que eu venha me parecer com Jesus. E eu vou te falar, sofrimento muitas vezes nos faz parecer mais com Jesus. Quantos aqui já passaram por uma prova e saíram daquela prova reconhecendo que Deus é soberano, reconhecendo que precisaram melhorar para que aquela situação passasse? Quantos aqui já passaram por isso? Eu sei que todos. Porque o sofrimento também nos faz crescer como seres humanos, nos faz crescer como filhos de Deus. 1 Pedro 4, versículo 12 diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha só o que Pedro está falando aqui. Não estranheis a ardente prova, prova ardente, hein? Que entra no meio de vós para vos tentar, como se uma coisa estranha tivesse acontecido. Se estivesse acontecendo, a gente não pode estranhar, porque a prova vem também para nos levar a Deus. Outro versículo aqui, Provérbios 17, versículo 3. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Olha só,
o Senhor prova os corações. Como é que o Senhor prova os corações? Como é que Deus prova o coração? Deus prova no meio dos louvores também. Deus prova de todas as formas, né? Mas como Deus prova? Através da dificuldade. Quando nós estamos passando por uma luta. É ali que Deus prova o nosso coração. Viu? Mas, claro, como eu falei, nos louvores também. Deus prova a gente quando a gente está num momento de alegria, cheio de dinheiro. Deus também prova o nosso coração. Isso também prova a nossa fidelidade, prova o nosso amor pelo próximo, prova a nossa, se nós estamos avarentos ou não. Então tem muitas provas que são com o tempo de alegria e de glória, mas tem muitas provas também que nos provam no momento de dor e de dificuldade. O salmista também, aqui no Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha o que o salmista fala. Foi-me bom ter sido afligido. Esses aqui são alguns versículos que os evangélicos, eles tiram da Bíblia, né? Não marcam. Quem tem esse versículo marcado na sua Bíblia? Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Não, na verdade a gente queria até rasgar esse versículo, né? Mas isso é bíblico, Deus nos prova até mesmo no nosso sofrimento. Amém? Você acredita nisso ou não acredita nisso? Acredita? Amém. Porque isso é uma verdade, né? Eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que vale mais? Você ter o livramento da prova ou ser transformado e ser a imagem e semelhança de Jesus? Ser transformado. A letra B, né? É o que vale mais mesmo. Às vezes a gente canta assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. Como a gente cantava esse hino, né? Todas as nossas reuniões era cantado. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Será que a gente entendia o que a gente estava cantando mesmo? Que ser quebrado, né? Um vaso ser quebrado na mão do oleiro, não é algo bom para aquele vaso. O vaso, ele já tem uma forma, ele já tem um jeito, ele já tem uma vida, e de repente ele é quebrado, para ser feito um novo vaso, né? Então, queridos, realmente isso é uma verdade grande e que nós temos vivido. Nós somos de tempos em tempos quebrados, amassados e feitos de novo, porque o Senhor prova o nosso coração. A 11ª verdade, olha como rendeu hoje, não é? Tem 9 minutos aqui, mais um pouquinho de 9 minutos, tem 12 minutos, não vai dar tempo. A 11ª verdade diz o seguinte: os adultos são aqueles que praticam. Não é isso que está escrito aí? Os adultos são aqueles que praticam. Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Em outras versões diz assim, mas o mantimento sólido é para os adultos, né? Aqui nessa versão que eu peguei é perfeitos, né? Tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, o alimento sólido é para aqueles que exercitam os seus sentidos, né? Os seus sentidos. Gostei dessa versão aqui que fala de sentidos, que na outra versão não falava de sentidos, né? E aí você vê, a criança, ela vai exercitando os sentidos dela. Quando a criança nasce, ela tem poucos sentidos exercitados. Ela não tem muita coordenação motora, não tem um sentido paladar, é bem limitado. E a gente vai exercitando o sentido dessa criança para ela aprender. E o que mais ela desenvolve é aquilo que ela mais vai gostar. Por exemplo, lá em casa, desde de pequenininha, a pediatra falou para a gente assim: não coloquem açúcar nos alimentos das crianças.
Mas a criança gosta de docinho, das coisas docinhas. Aí a gente ia fazer o Nescau, o todinho, e a gente não colocava açúcar. A gente não colocava açúcar, deixava sem açúcar. Eu provava e falava, não está legal, para mim tinha que ter umas 2 colheres de açúcar aqui. Mas a gente dava para elas e elas tomavam sem açúcar. Hoje em dia, elas não tomam Nescau, nada com açúcar. E, aliás, minhas filhas, elas não gostam de coisas muito doces, porque desenvolveu nelas um paladar com aquele sentido. Desenvolveu o sentido delas assim, que não pode ser muito doce. Elas não são crianças assim, vai numa festa de criança, elas levam muito doce para casa. Sabe quem é que come os docinhos? É eu. Porque na minha casa, meus pais me acostumaram a tomar o leitinho com o açúcar. E eu tenho um paladar bom para o açúcar. Me atrai o açúcar. Sabia disso? Graças a Deus eu livrei minhas filhas disso, porque eu tenho essa dificuldade. Quando chega aquelas sacolinhas delas das festinhas de criança, sabe, aquelas sacolinhas que as crianças levam, irmãos, eu fico numa tentação com aquilo é terrível para mim. E eu pergunto logo para elas, e aí, tem o que vocês trouxeram para mim? E aí elas já vão fazendo limpo, aquilo que é mais doce, eu percebo isso, aquilo que é mais doce, elas pegam, papai, isso aqui pode ser para você, que isso aqui eu não gosto muito, né? Aquele negócio que é um meladinho e aquilo é que eu gosto, né? O chocolate, elas não são muito com chocolate. Eu com chocolate, irmãos, assim, se eu comprar uma caixa de chocolate no supermercado, eu tenho que me controlar para não comer a caixa todinha em questão de meia hora, porque eu não paro com o chocolate até acabar com o chocolate. Né? Mas é porque a nossa geração, ela já foi acostumada com um meladinho, o doce. O menino chorava, colocava no açúcar e colocava o bico na boca do menino. Aí foi desenvolvendo o doce. Não é? Então a gente desenvolve os nossos sentidos. E os nossos sentidos espirituais também, queridos. Se a gente exercita os nossos sentidos espirituais, a gente cresce nisso. Só mais uma comparação, tem um tal de Stan Lee, não sei se você já ouviu falar nesse moço, é o que faz a maioria dos heróis, super-heróis, o Superman, o Homem-Aranha, ele é que concebeu aqueles heróis, né? E tem um programa aqui na Discovery que chama assim, Os Super-Humanos de Stan Lee, né? Os Super-Humanos de Stan Lee. Ele procura pessoas que tenham desenvolvido algum sentido ou alguma coisa que é até estranha para os outros seres humanos. Os outros seres humanos olham, mas como essa pessoa desenvolveu isso? Né? E uma coisa que me chamou a atenção, uma vez eu estava assistindo esse programa, eu realmente vi esse episódio, que ele mostrou um moço que era cego, e que ele desenvolveu um radar sonoro. Ele desenvolveu tanto a parte de audição, que ele anda pelos lugares assim, ó. Então ele sabe, porque o eco volta para o ouvido dele, e ele consegue se desviar das coisas. Aí sabe qual foi o teste que fizeram com esse moço? Colocaram ele numa bicicleta, e colocaram carros na frente dele. E aí eles fizeram essa prova com ele. Vamos ver se você consegue passar. E era um negócio assim de fazer zigue-zague mesmo. E ele saiu na bicicleta, fazendo o estralinho dele. E ele foi passando pelos carros, não encostou em nenhum carro, porque ele desenvolveu um radar através dos ouvidos dele. Já pensou? Como o ser humano pode desenvolver alguma coisa? A gente sabe que o pastor Marcos ele já está com o ouvido dele, já é diferente do nosso. Ele desenvolveu muito mais do que a gente, porque uma necessidade faz com que outros sentidos fiquem mais aguçados, não é? Então, quando você chega perto do pastor Marcos, até a forma de andar, ele já sabe quem é. É ou não é verdade? Você vai chegando perto dele, ele já vai falando seu nome. Às vezes não, às vezes você precisa falar. Mas quando você fala, o timbre da tua voz, ele já reconhece, não é? Porque está desenvolvendo um outro sentido de uma forma diferente.
não é? E nós somos assim também na vida espiritual, queridos. Se a gente exercitar a nosso sentido espiritual, nós vamos desenvolver e vamos ficar adulto, né? E o alimento sólido é para quem? Para os adultos que têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Então nós precisamos exercitar isso. Outro versículo aqui que nos fala sobre isso também é Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, semelho-á-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Como se constrói sobre a rocha? Esse versículo aqui todo mundo sabe. Onde é que você tem que construir a sua casa? Na rocha. Todo mundo vai falar a mesma coisa, né? Porque a gente sabe disso. Mas o que é construir a casa sobre a rocha? O próprio versículo explica: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhante ele é ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Então, edificar a casa sobre a rocha, queridos, é ouvir, é entender a palavra e praticar. Praticar, não adianta, se não praticar, não é construir a casa sobre a rocha, não é? A gente aprende alguma coisa e não pratica, não está construindo, não é? Não está construindo sobre a rocha, amém? Mateus 7 também, versículo 26 e 27 também continua falando assim: aquele que ouve essas palavras e não a cumpre, comparo ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E aí ele fala o outro lado também, né? Aqui na continuidade desses versículos. Aquele que ouve, que aprende e não a pratica, está construindo sobre a areia. E aí o que fala aqui? E desce a chuva, e correm os rios, e sopram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, porque não construiu a casa na rocha. Outro versículo que fala sobre isso também é Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? E aqui fala uma coisa que é muito séria, que é enganar a nós mesmos. Às vezes, queridos, nós nos enganamos a nós mesmos, porque a gente ouve a verdade, mas a gente acha que aquela verdade não se aplica a nós. Não, essa verdade aí não se aplica a mim, não. Se aplica ao pastor Marcos, ao Gleison, à pastora Sônia, né? Se aplica a outras pessoas, mas a mim isso aí não precisa. Eu não preciso aplicar. E a gente se engana, porque toda a verdade bíblica ela deve ser aplicada por todos nós. Nós temos aprendido tantas coisas aqui nesse seminário Plenitude, né? Infelizmente, boa parte dos irmãos não conseguiram acompanhar. Isso foi uma prova, viu, amados? Porque muitos deles me falavam assim: nossa, mas como eu queria estar lá no culto de manhã. Eu falei: mas por que você não vai? A mensagem lá do pastor Marcos é tão boa. E muitas vezes eles argumentavam assim: ah, mas você não está lá, a Guiara não está lá e tal, que é nosso vínculo maior, assim, queria estar com outros irmãos. Amém, então vamos lá, vamos ministrar o Plenitude então no domingo de manhã, vamos provar o coração desses irmãos, E aí no primeiro dia estava cheio aqui, não estava? Não estava cheio aqui? Estava cheio de irmão. Aí o segundo já diminuiu um pouco, o terceiro, o quarto foi, né? E aí os irmãos que já estão aqui já há mais tempo, estão todos aqui. Agora esses irmãos têm esse argumento, né? Quando senta comigo, e aí, pastor, podia ter assim um momento para a gente aprender melhor a palavra. Mano, mas tenho, eu tenho a escola de discípulos, tantas mensagens maravilhosas são ministradas lá. O pastor Marcos ministra estudos aprofundados, eu ministrei o Plenitude, você foi só na primeira aula. Aí o irmão não tem mais esse argumento, né? A gente prova o coração, Deus prova o coração. Você acha que eu não falo isso, amados? Eu falo. Quando a pessoa vem falar: porque eu tinha que ter assim, mas tem, porque você não vai na quarta-feira? Por que você não vai no domingo de manhã?
Não tem problema, não é? Então, e isso é uma bênção, amados. Como é bom, como isso prova o coração das pessoas, não é? Isso provou meu coração também. Porque de ontem para hoje, queridos, eu fui dormir, eu fui deitar, era 4 horas da manhã. E não é diferente nos outros sábados. Porque muitas vezes no sábado é quando eu tenho um tempo a mais para poder dedicar a algum discípulo. Né? E aí eu vou dormir 4 horas da manhã, como eu fiz ontem. Mas hoje, 8h30 da manhã, eu levantei e vim para cá. Prova meu coração também. Porque tem dia que eu penso assim, não, mas hoje eu podia ficar na cama. Mas eu tenho um compromisso com os irmãos. Eu tenho um compromisso com vocês de estar aqui e ministrar. Então, e tem sido gostoso. Sabia, queridos? Eu sei que os irmãos provaram meu coração com esse tempo aqui. Não é? E eu também provei o coração de muitos dos irmãos que começaram, dos irmãos também, pela fidelidade dos irmãos aqui. Isso tudo, o que eu estou falando aqui é andando na verdade também, amados. É o meu sentimento sobre esse tempo. Porque eu sei que, pelo outro lado, tinha alguns irmãos que vinham para a escola e achavam que nós não queríamos a escola. Mas nós provamos isso, que nós estamos com o nosso coração muito aberto, que eu amo esse tempo aqui com os irmãos. Esse tempo é maravilhoso. Eu sei como é precioso. Não é? Eu sei que para muitos não é viável, por conta do horário. Eu sei que boa parte dos irmãos que caminham mais perto de mim, eles estão todos dormindo esse horário. E eu não julgo eles, amados, não julgo. Eu não julgo os irmãos, eu sei que para alguns é difícil. É difícil para eles estarem esse horário aqui, eu não tenho nada contra, tudo bem. Cada um sabe da sua dificuldade, não é? Isso tudo provou os nossos corações e trouxe verdade entre nós. Amém? Eu sei que hoje a escola de discípulos está muito mais sólida dentro do meu coração. Porque eu sei que tem feito um efeito dentro dos irmãos, que tem feito um efeito na vida de muitos irmãos aqui. Amém? Vamos encerrar a nossa ministração de hoje? Amém. Então vamos fazer uma oração. Pode ficar sentado mesmo, amados. Fica sentado mesmo. Quero abençoar o teu domingo, abençoar o teu almoço. Amém? E não se esqueça, no próximo domingo, nosso café da manhã aqui e o encerramento do Plenitude, falta apenas uma verdade. Então, com certeza, a gente vai conseguir passar ela no próximo domingo. E é às 8h30, né? Quando tem o café da manhã, é 8h30 da manhã. Isso. Começa mais cedo para a gente ter meia hora de café da manhã. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui de aprendizado da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, fazer com que essa semente cresça em nossos corações, ó Pai, e que essas verdades sejam aplicadas. Nos faz, Senhor, construtores de casa na rocha, que ouvem a Tua Palavra, que entendem a Tua Palavra, que têm revelação da Tua Palavra e as colocam em prática, Senhor, na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a praticar a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a andar em verdade com os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a andar na Tua luz, porque nós queremos a cada dia estar mais e mais alimentando, Senhor, aquilo que tem que ser alimentado na nossa vida. Construir um ambiente de luz para que o Senhor possa operar em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos o almoço, nós abençoamos o domingo em família que cada um dos irmãos vai ter aqui neste dia. E nós te pedimos pelo nosso ajuntamento da noite, que seja um tempo de precioso, Senhor, para te louvar, para te adorar, para render graças a Ti, porque Tu és bom, e também para aprender mais ainda da Tua Palavra. Continua falando a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.